tarde a todos, sejam sempre bem-vindos. É uma alegria para nós ter vocês sempre aqui neste momento e ouvindo hoje a palestra do nosso irmão Jesus Martins sobre a Santa Ceia. Vamos assimilar mais coisas do Evangelho de Jesus, para que nós tenhamos cada vez mais uma evolução espiritual e consigamos melhorar sempre mais. Logo após a palestra, nós vamos ter o passe e vamos fazer a nossa prece inicial. Deus Pai, infinito amor e bondade, amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga da casa, obrigado por estarmos novamente aqui, ouvindo o Evangelho de Jesus, aprendendo um pouco mais, assimilando todos os seus ensinamentos, e pedimos a Ti, Jesus, que abençoa todos nós aqui presentes, toda a nossa família e todos que estão precisando neste momento da Tua misericórdia. Aqueles que estão em estados terminais, nos hospitais ou em suas casas, e recebam um tratamento carinhoso, com ternura, com amor de todos os profissionais da saúde, principalmente aqueles menos favorecidos que se encontram nas enfermarias dos hospitais. Te pedimos também, Senhor, que tenha misericórdia dos que estão abandonados, famintos, desolados, drogados pelas vias públicas, principalmente em grandes centros, e encontrem uma criatura de bom coração que os auxilie e lembre que eles têm o amparo de Jesus, que eles têm a misericórdia de Jesus, que se lembrem do nosso Deus de tão infinita bondade e que comece a pensar no amor de Jesus, que procurem sair dessa vida de drogas, de vícios, e procurem melhorar, encontrando sempre amparo das pessoas amigas e de Jesus, que Ele nunca abandona seus filhos. Agradecemos também, Senhor, por tudo que nos deste, por tudo que nós somos, por tudo que nós temos. Infinitamente agradecemos e pedimos a nossa Mãe, Maria de Nazaré, que abençoa todos nós, abençoa todos os espíritos desencarnados que estão aqui neste momento, esperando também ensinamentos para melhorar a sua condição espiritual e fazer com que nós perseveramos cada dia mais, confiando e amando o Teu Filho Jesus. Que assim seja. Gente, boa tarde. Desculpe a voz. Com algum esforço que nós vamos cumprir o compromisso de hoje. Dá para perceber que tem uma coisa assim meio gripal no ambiente, não é? Da minha pessoa. Mas olha, nós vamos falar, hoje o nosso tema é a última ceia, né? A última ceia, vamos relembrar algumas coisas. Para mim é sempre um motivo de satisfação, de alegria, de contentamento, quando eu tenho uma oportunidade dessas de vir compartilhar o que eu tenho estudado já há algumas décadas da doutrina espírita e também que eu acabo aprendendo em cada oportunidade que eu tenho, acabo aprendendo. Ou porque eu relembro que eu já estudei, e aí é legal, para não ficar no esquecido,
E também porque a gente sempre pega alguma coisa nova das pessoas com quem a gente vai se relacionando, sempre tem alguma lição nova para nós. É a grandeza da experiência coletiva da vida junto da família universal. Dizendo assim, eu agradeço a espiritualidade benfeitora, os mentores da casa, e vou buscar para fazer uma viagem assim no tempo bem rapidinha, no tempo, mas nós vamos lá para o tempo de Abraão, e nisso também a gente pode compreender um pouco do que eu estava conversando ainda com o Paulo, ainda há pouco, de que às vezes a gente se sente só, mas nós nunca estamos sós. O sentimento, isso é da própria humanidade, não é um pecado, não é uma falha pessoal, você se sente só em alguma situação. Porque é um sentimento, é um estado de percepção, de sensibilidade, mas isso registra para o indivíduo, mas não é real. Ninguém nunca está sozinho. Pois bem, Abraão, ele é, na Bíblia, considerado na história religiosa, bíblica, ele é o primeiro patriarca. O que é um patriarca? É aquele senhor, aquela pessoa, aquele homem que foi o tronco, a origem de uma grande família, de uma grande descendência. Então, Abraão, ele está vivendo num lugar que, se fosse hoje, ao tempo era chamado de Mesopotâmia, mas se fosse hoje, seria mais ou menos aquela região que nem é agradável, nem está agradável muito, era aquela região ali do Irã, Iraque, sabe? Nem está muito legal, né? Nesses tempos. Naquela época, a Mesopotâmia era outra situação, era uma região muito confortável, e naquela região vivia Abraão, e ele era rico, muito rico. Rico porque tinha muitas propriedades, rico porque tinha muitos haveres, criações, né? Então, o que era a riqueza do homem naquele tempo? Se tivesse rebanhos de cabras, de ovelhas, era rico. Se tivesse, todo rico tinha servos, tinha escravos, não os escravos como a gente conheceu, os escravos que foram livres na África, escravizados no Brasil. Não era naquele sistema não, mas era um sistema de servidão. De toda maneira não tinha liberdade plena, era servo. E Abraão era muito rico. E estava numa zona de conforto. Então, era uma região onde os povos cultuavam vários deuses. Abraão era um desses que convivia com pessoas que acreditavam em vários deuses. Era rico, estava de boa, e quando é um dia, ou uma noite, ninguém sabe, apresentou-se para Abraão um ser. Na Bíblia, os anjos, eles se aparecem como gente, como homens. Depois, algum tempo para frente, mas na época, já na era medieval, ali quando, mais ou menos durante 1000 anos que a Igreja Católica dominou muito, desenharam um anjo com as asinhas. Mas no original, nos antigos, antes dessa era, não tinha. O anjo era alguém que tinha a capacidade de se tornar, por algum momento, igualmente gente, de carne e osso, como se fosse. Quem quiser ver isso, é só pegar lá na Bíblia o livro de Tobias. O livro de Tobias vai narrar uma experiência que o indivíduo Tobias teve. Deus deu a ele uma missão, e quando chegou a hora dele executar a missão, apareceu um colega. Apareceu na casa dele um homem, um jovem, e disse assim: você é Tobias? Você tem alguma viagem para fazer para tal lugar? Tenho. Pois eu estou indo para lá. Vamos junto? É claro que eu estou usando a linguagem atual. Lá no que está escrito, vai estar no mesmo sentido.
E esse homem, esse jovem que apareceu a Tobias, ele fez a caminhada todinha, ajudou Tobias a resolver a missão que tinha de resolver, voltaram juntos, enfrentaram muitas dificuldades no caminho, até com perigos de morte, e implicaram com alguma coisa que esse ajudante, esse jovem, defendeu Tobias da morte. Mas quando chegaram em casa, que encerrou a missão, o jovem desapareceu. Não foi-se embora não, desapareceu. Apareceu. Aí foi que Tobias foi entender que aquele ser não era material. Abraão está lá na Mesopotâmia, cuidando de suas coisas. Vai aparecer para ele um indivíduo. O indivíduo vai dizer a ele que Deus está pedindo uma prova de fidelidade, que é oferecer a Deus o seu filho Isaque. Abraão teve a maior dificuldade para ter um filho. Já estava ficando idoso e a mulher dele não engravidava. Bom, como a história, nós não vamos contar a história de Abraão todinha aqui, é só para dizer que esse filho foi um filho tão aguardado, tão difícil de ser conseguido, e estava lá um garoto lindo chamado Isaque. E esse indivíduo que apareceu disse que Deus queria, como prova de fidelidade, que Abraão sacrificasse um menino. Aí Abraão preparou, conforme os rituais da época, um local, levou a criança para lá e ia sacrificar a Deus. Quando tinha todo um protocolo para isso, todo um ritual, quando foi na hora de sacrificar o menino, apareceu a ele um anjo. Aí, daqui para frente eu vou dizer anjo, vocês não vão pensar num anjo com asa, tá? Pense num anjo uma pessoa mesmo. Qualquer um de nós que tem hora que a gente pode chegar na vida de uma pessoa e alguém dizer assim, eu estava com uma pessoa tão grande que você foi um anjo que deu todo no caminho. É assim? É. Figurado, mas é. Aí o que acontece? O indivíduo apareceu e disse assim, não, mata o menino não. Deus já está satisfeito. Isso era só um teste. Mas nós vamos fazer a oferenda. E trazia consigo um carneirinho. E esse carneirinho foi sacrificado no lugar do menino. Passado nesse teste, Deus começou a conversar mais estreitamente, mais regularmente com Abraão. E fez uma proposta. Não deu ordem, fez uma proposta. Que Abraão saísse dali, daquela região, da zona do conforto, onde ele estava tranquilão, agora ele já tinha filho. Olha, estava completo o homem. Para sair de lá e ir para um território distante. Deus ia conduzir ele para esse território e, como recompensa, Deus daria a ele uma posteridade, ou seja, uma sequência de gerações que seria como as estrelas do firmamento. Quer dizer, ninguém tem como contar. E assim Abraão fez. Se deslocou, pegou terrenos de desertos para transportar mais de 500 jumentos, ele tinha mais de 500 jumentos, mais os rebanhos, mais as coisas que podiam ser transportadas, propriedade não, né? Terrenos ele não tinha como levar, mas tudo que foi de coisa material ele botou em carroças e formou uma comitiva enorme e se mandou em busca dessa terra prometida por Deus. Aí já começa a história de uma terra prometida com Abraão. Durante o trajeto, que a gente não sabe dizer quantos dias, quantos meses, nem quais foram as dificuldades que Abraão encontrou nesse trajeto,
durante esse tempo, ele sempre foi acompanhado de anjos. De anjos? De indivíduos missionários que vieram da parte de Deus para conduzir, para proteger, para que a viagem dele fosse bem sucedida. Assim, Abraão vai chegar na cidade, ou no território, que nós ficamos conhecendo depois por Canaã, ou Canaã. Pois bem, quando Abraão chegou em Canaã, no território, primeira providência dele, quando ele se estabeleceu, primeira providência dele foi oferecer uma ceia. Uma ceia. Essa ceia é o quê? É um jantar diferenciado, né? Ele é feito à noite, não é 6 horas da tarde, é mais tarde um pouco da noite, e ele é diferenciado. A ceia, naquele tempo, tinha um significado. Não é por acaso que Jesus vai ter uma ceia, 2 ceias, várias ceias com os seus apóstolos. Não é por acaso. Não é por acaso que antes de Jesus ser preso, ele oferece uma ceia. É porque isso fazia parte da cultura daquele povo. Só se convidava para uma ceia as pessoas que fossem de grande importância para o indivíduo que convida. Então, o que foi que Abraão fez? Ofereceu uma ceia para os anjos. Ofereceu uma ceia para aqueles indivíduos que por um tempo se tornaram materializados e o acompanharam na jornada, enfrentando todas as dificuldades. A alimentação, a água, as intempéries do deserto. Esses indivíduos, enquanto no mundo espiritual não precisavam nada disso, mas eles se materializaram para acompanhar um encarnado numa missão grandiosa. Então eles fizeram grandes esforços pessoais para estar no plano físico, eles não precisavam mais estar, para passar por toda a rotina de um encarnado, para ajudar aquele encarnado a dar cumprimento a um dever, a um desejo de Deus. Ali estava se fazendo uma grande semeadura para colheitas futuras. Botar uma sementezinha no solo e saber que ela só vai dar fruto daqui 10 anos, 15 anos, precisa ter muita perseverança, né? É diferente da gente plantar uma sementezinha de feijão sabendo que ele é um quarentinha, que daqui 40 dias, 45, já vai estar na panela. Plantar uma semente que só vai frutificar daqui talvez 2 séculos, 3 séculos, 4 séculos, é coisa para espíritos angelicais. É coisa para Jesus Cristo, para cima. Porque Jesus semeou para 2.000 anos, para 3.000 anos, para 4.000 anos. Pois bem, então, o cerimonial da ceia é uma coisa que é interessante também. Aqui, se a gente convidar alguém para ir na nossa casa jantar, a gente vai botar lá uma coisinha diferente do dia a dia, vai botar uma toalhazinha mais organizada na mesa, botar um enfeitezinho, uma coisa melhor, né? Um convidado especial que vem, a gente dá uma ajeitadinha na casa. A janta não é o que sobrou do almoço, é uma jantinha mais diferenciada, tem uma visita que vem, um convidado. Mas é mais ou menos por aí. Só que ao tempo de Abraão, que vai até muito próximo do tempo de Jesus, o costume vai até pertinho do tempo de Jesus. Ao tempo de Jesus, esse costume não está mais acontecendo, mas todo mundo se lembra como eram os costumes de seus avós, dos seus bisavós. Pois bem, então era assim. Você chamava um indivíduo para ir lá na sua casa ceiar. Esse indivíduo, ele só era convidado porque você tinha por ele uma estima muito grande. Uma estima, um respeito, uma consideração muito grande. Quando esse indivíduo chegava na sua casa,
Primeira coisa que você ia fazer, olha, era um tempo que não tinha transporte como nós temos hoje. A grande maioria dos indivíduos que se movimentavam naquelas regiões andava a pé. Eram regiões de deserto, de muita terra, de muita poeira. Quando o indivíduo chegava na sua residência, ele não chegava às 8 da noite, porque ninguém era doido de andar de noite por aquelas terras. Tinha que chegar a entardecer, antes de escurecer. Não tinha luz. Então, chegou na sua residência. Primeira providência, uma bacia bem legal, com água fria, para você colocar seus pés. Isso fazia parte da honraria, da recepção. Você banhar seus pés, refrescar. Então o indivíduo que vinha longas caminhadas, quando estava esperando aquela aguinha fria, assim, chega e refrigerava a água. Era uma satisfação, era um prazer que o dono da casa oferecia à visita. Depois, conforme fosse a condição, a posse do indivíduo dono da casa, esse óleo poderia ser um óleo mais caro e poderia ser um óleo em mais quantidade, maior quantidade. Mas geralmente era assim. Tinha um frasquinho com óleo, derramava um pouquinho desse óleo na cabeça da visita e escorresse pelos cabelos. Se fosse mesmo assim, se pudesse ser abundante, aquilo ia escorrer mesmo pela barba, sabe, pelo vestido, pela túnica, aquilo ia escorrer mesmo. Quanto mais precioso e mais abundante fosse, maior testemunho você estava dizendo àquele indivíduo, àquela visita. Você estava dizendo assim, como você é querido, é amado, é respeitado. Quanto mais isso escorresse, porque o gesto dizia das coisas. O que você está fazendo, está dizendo. Não são as palavras, são os atos. Depois vinha a refeição. A refeição era simples. Não era luxuosa, era simples. Era o que tivesse. Então, se você estava visitando uma casa, uma região que tinha muitas uvas, parreirais, aí ali tinha o suco da uva. Eles tinham dois tipos de vinho. Era o vinho velho, que é o vinho curtido, que é o vinho que já fermentou. Esse daí embriaga, porque desenvolve o teu alcoólico. Embriaga. E tem o vinho novo. O vinho novo é como se fosse assim. Você foi ali, pegou um cacho de uva e passou no liquidificador, coou e tomou o suco da uva. Só que não tinha liquidificador. Era pisoteado. Então tinha o pisoteado, que era guardado em barris de madeira, como ainda hoje, né? Tem guardado em barris. E tinha aquele que era pisoteado para ser oferecido no mesmo dia. Isso daí no lugar que não tinha isso, mas quase todo mundo daquela região tinha criatório de cabra, então tinha o leite de cabra, tinha um queijo de cabra, os derivados do leite. E todo mundo tinha o pão, todo mundo tinha o pão feito de trigo. Não é o pão que nós temos, pãozinho da padaria. Era um pão feito diferente, parece um bolo, né? Parece um bolo assim, mas ele é feito de trigo. Então variava o tipo de refeição conforme fosse uma região que tivesse muitos figos. Aquela região da Palestina tinha muitos figos, era uma planta nativa, nascia assim, né, sem ninguém semear. E, pois bem, então a ceia que Abraão deu aos anjos foi uma ceia extraordinária. E isso tem uma simbologia que permanece na Bíblia. Então Abraão teve um filho chamado Isaac. Isaac teve filhos e um se destacou pelo nome de Jacó. Jacó teve não sei quantos filhos e um se destacou pelo nome de José do Egito. Né? Então assim, essa descendência manteve a tradição. Jacó deu ceia. Isaac deu ceia. Jacó deu ceia. Né? Então Abraão manteve-se isso. Os patriarcas, eles mantiveram a cultura.
Aí, nós vamos chegar ao tempo de Jesus. Jesus morou, residiu na casa de Pedro. Pedro vivia com a esposa e uma sogra. E Jesus morou um tempo com eles. Sabe o que é morar? Não é fazer visita, é morar. Então, quantas vezes cearam juntos? E nos tempos em que o apostolado já estava todo estruturado, o que é que eles faziam? Jesus enviava de duplas, dois apóstolos para lá, ou três, conforme fosse o caso, mas geralmente era dupla para ir fazer as tarefas, os trabalhos de evangelização, de prestação de serviço social, de mesmo de coisa, e quando era o entardecer, escureceu, o dia acabou-se, porque não tinha vida noturna, aí eles se juntavam na casa de Pedro para ceia. Quem quiser assistir, tem aí uma série que foi lançada agora há pouco tempo, liberada, chamada Deixa eu Ser. Deixa eu Ser. Não é uma série espírita, então a gente não vai assistir querendo ter um rigor doutrinário espírita, não. Mas ela serve muito bem para a gente ter uma ideia de como era o costume da época e como Jesus praticou muitas coisas, porque é um apanhado histórico muito bem feito. Historicamente é um apanhado muito bem feito. Religiosamente deixa a desejar, mas ninguém é crítico de cinema, então vai assistir, que tem muita coisa proveitosa para se colher dali. Inclusive, os aborrecimentos da mulher de Pedro, não tem gente dentro de casa direto. Porque no costume era só, no começo era só um casal. Mas depois, o pai falece, a mãe fica sozinha e a esposa de Pedro diz assim: mamãe, vou trazer para cá. E a mamãe vem morar mais um casal. Só que quando a mamãe vem morar mais um casal, tira um pouco da privacidade do casal. Mas quando 12 pessoas vêm, aí é demais, né? Aí é demais, porque aquela mulher está na cozinha preparando comida para desse tanto de gente, não tem privacidade mais de nada. O casal era recém-casado e tal, então assim, não tinha filho ainda, é complicado, né? Até isso tem um detalhamento das coisas que dá um tempero para o filme, para a série, né? Dá um tempero, mas que a gente imagina que foi uma coisa real, que deve ter se passado entre os casais, enfim, essas coisas. Jesus, sabendo que se aproximava o momento da sua morte, ele vai, uma série de coisas que estavam previstas, sabe? Hoje nós, os espíritas, nós sabemos que Jesus foi o co-criador do planeta Terra. Hoje nós estudando a doutrina espírita, vocês não vão encontrar isso em outros ensinamentos, vão encontrar na doutrina espírita um ensinamento que diz assim: olha, no começo, né, Jesus foi o organizador do planeta Terra. Essas coisas que a doutrina espírita vai dizendo, você vai encontrando confirmação, por exemplo, lá no livro da Bíblia, no Gênesis, quando vai dizer como é que a Terra foi criada e tal. Lá está de uma forma extremamente simbólica. Mas quando você pega aqui a maneira como Emmanuel, o Espírito, descreve no livro A Caminho da Luz, pela mediunidade de Chico Xavier, ele vai falar como a Terra foi formada, como era o grupo que elaborou aquilo, presidido por Jesus. Tá. Aí se você pegar aqui, ó, a Bíblia, Gênesis, e você for lendo Gênesis e lendo o outro livro, ao mesmo tempo você vai encontrando, vendo que ele se encaixa. Alguns milênios depois, se encaixa, só que um é extremamente simbólico, porque tem não sei quantos mil anos que ele foi escrito, com esse que foi agora, né? Eu estou em outra linguagem, então, assim, mas tem os links, né? Tem os links. Pois bem, então Jesus é o cara que cria isso tudo. Chega um momento que ele começa a enviar emissários. Os emissários de Jesus receberam o nome de profetas. Já foi chamado de profeta porque eles traziam profecias, eles traziam orientações que não eram do governo terreno, eram do governo espiritual. Eles traziam advertências, eles diziam coisas que estavam por acontecer, previam o futuro.
geralmente diziam coisas advertindo as pessoas para que aquele futuro não acontecesse, né? Então, muitas das profecias eram dizendo assim: olha, muda o teu comportamento. Não era muito dirigido a uma pessoa, era dirigido mais às nações, aos governantes. Muda seu comportamento, muda a direção, muda isso. Isso não vai dar legal. Se você for assim, vai acontecer tal coisa. Muda isso para não acontecer tal coisa. As advertências eram assim: esses caras vinham em nome de Jesus. E muitos desses, não sei quantas dezenas, centenas desses profetas vieram. Espíritos que tinham uma condição muito melhor do que a dos que estavam encarnados. Eles vieram para trazer essas informações e muitos vieram dizer: ele, o chefe, o Messias, virá. Então Jesus foi anunciado, em várias gerações. Jesus foi anunciado, a vinda dele foi anunciada. E agora ele estava ali. E ele chegou para muita gente e disse: eu sou aquele que foi dito. Eu sou aquele que foi anunciado. Teve situações que ele citou o versículo, onde o profeta dizia que o fulano de tal viria. Né? Então ele entrou numa sinagoga, que é como se fosse para nós uma igreja, um templo religioso. Ao tempo dele lá, Jesus entrou na sinagoga, pegou um texto religioso, onde o profeta tinha dito: ele vai aparecer assim, e vai tal. Então, e ele mesmo leu. E aqueles caras escutaram isso, entenderam o que estava dito, mas não aceitaram que ele era. Não aceitaram. Pois bem, Jesus vai dizer assim: olha, eu vim pela ordem do meu Pai e vou passar por uma situação difícil. Como é que ele vai dizer isso? Faraó sofreu, o filho do homem, né? Tal, essas coisas. Naquela manhã, que de noite vai ser a ceia, na manhã, era Páscoa. Lá no tempo de Jesus, a Páscoa era a comemoração que eles faziam já de não sei quantos séculos, em homenagem aos seus antepassados quando foram libertos do jugo do Egito. Então, era uma cerimônia, era uma festa de comemoração da libertação do povo hebreu dos seus antepassados. Porque aquela geração ali não tem nada a ver com isso, mas comemoravam 7 dias. Os hebreus, eles têm um negócio com 7, tem um negócio com números, mas não é o caso da nossa fala. Durava 7 dias. Naquele primeiro dia, Jesus entrou em Jerusalém, montado num jumentinho, aplaudido pelo povo e considerado o Messias, o enviado, o ungido, o iluminado, o Filho de Deus. Ele foi recebido com honrarias, aplauso. Na noite, eles vão cear. Aí Jesus demora um pouco a chegar. Está lá, os 12 reunidos, batendo aquele papo, aquela conversa toda. Jesus chega, senta com eles, o semblante muda, como se fosse uma expressão de tristeza, e os camaradas demoram um pouco para perceber que eles estão batendo um papo que não se acostumaram a cear com Jesus. Tinha mais tanta novidade assim. Tem aquele negócio assim: o mestre chegou. Demorou um pouco, ele está lá, cabeça baixa. Aí um cutucou o outro, começaram a se calar. Aí um deles disse assim:
mestre, por que o senhor está assim? Ele disse, é porque dentre vós tem um que vai me trair. Aí começou aquele negócio. Senhor, por acaso sou eu? A outra, será que serei eu? Tá, então, ora. Aí a gente observa como não tinha ainda nesse ponto ninguém altamente maduro, determinado. Porque quase todos eles fizeram essa pergunta. Será que sou eu? Será que eu vou fazer isso com o senhor? Aí Jesus diz assim, aquele que vai me trair vai ser o que receber, que vai receber o pão molhado. Como era ceia, Jesus já tinha acostumado, ó, de ter aquele grupo. Jesus partia o pão, o pãozão de trigo. Partia o pão, dava um pedaço a cada um. Eles tinham o suco de uva ou o vinho, né? Ou o vinho, então, e ali eles ceavam com o filho, com quem quisesse o leite, quem quisesse o vinho, e o pãozinho lá, o pão de trigo. Jesus era quem repartia. Jesus pegou e repartiu. O primeiro pedaço, festa de aniversário. Aqui no Brasil a gente tem um costume, festa de aniversário, tem uma coisa lá, quem é que vai ganhar o primeiro pedaço do bolo, não é assim? Aí a gente virou uma tradição, né? Aí a gente tem assim, o primeiro pedaço do bolo esse ano, vai para fulano e tal. E aquela pessoa que recebe se sente agraciada, porque o aniversariante está dizendo que naquele dia o prestígio é seu. Pois bem, Jesus pegou o primeiro pedaço daquela noite, molhou no vinho e entregou a Judas. Olha o que é que Jesus está dizendo. Quando você dá o primeiro pedaço do bolo a uma pessoa, você está dizendo o quê? A essa pessoa? Que ela é especial. Jesus fez isso, molhou e entregou. Ele está demonstrando, porque ele avisou antes, que aquele é o traidor. Mas ele está dizendo que você é especial. O que você está querendo fazer não muda, para mim, não muda nada. Vai mudar para você. Né? Você vai fazer um negócio ruim, vai ser ruim. Você vai arcar com as consequências disso. Mas para mim, você continua sendo especial. Aí o Espírito Emmanuel, vou abrir um parênteses aqui, tá? Não é para fazer advocacia, não. Não vou ser advogado de Judas, não. O Espírito Emmanuel vai comentar, e o Espírito Humberto de Campos, no livro A Boa Nova também, vai comentar que Judas, principalmente no livro A Boa Nova, o Espírito Humberto de Campos, pela mediunidade de Chico Xavier, vai comentar que Judas amava profundamente a Jesus. Só que Judas tinha um pensamento assim. Judas era daquela corrente de ideias do povo judeu, do povo hebreu, que queria a independência. A independência que eles estavam sob a pressão, sob o governo do Império Romano. O Império Romano chegou na terra deles, manteve eles debaixo de ordem. Tudo que eles produziam na terra deles tinha que pagar um imposto. Isso é uma coisa injusta. É injusto isso. Um dia desse eu estava fazendo reflexão sobre isso. E sabe o que foi que eu entendi? Você tem sua casa. Você construiu sua casa. Ninguém me ajudou. Você trabalhou e construiu sua casa. Aí você está lá, morando de boa. Chega uma pessoa, só porque essa pessoa tem poderes, ou de dinheiro,
o poder central, ou de arma, que era o caso dos romanos, de arma, ou você obedece ou eu lhe mato, aí vai morar na sua casa e você fica sendo a pessoa que vai lavar prato, que vai servir a comida e tal. Ou pior, ou talvez seja pior, você, a partir de hoje, você fica morando na sua casa também, mas você vai pagar aluguel. Quando o poder romano invadia um território e as pessoas daquele território reagiam com violência, ou seja, peitava para brigar, aí o poder romano matava, queimava e bagaçava. Porém, se o povo não oferecesse resistência, o poder romano não fazia nada. Deixava ter prática religiosa, deixava levar vida social, deixava viver como se tivesse tudo normal, mas tinha que pagar o imposto, o aluguel, pagar o aluguel do que é seu. Então, Judas fazia parte de uma corrente que não aceitava isso. E de vez em quando, esses grupos se juntavam, se providenciavam armas e iam atacar o poder romano. Só que não tinha como, na época, ninguém de juízo sabia, ninguém não tinha como combater o poder romano. Não tinha como. Uma centúria eram 100 soldados. E não era brincadeira quando ele chegava. Então o que acontece? Judas, ele vai pensar assim, ó. O meu grupo, não é? Ele não está falando de Jesus, tá? O meu grupo vai fazer a parte cebosa da coisa. Nós vamos avançar para cima, nós vamos bater forte. Se for para matar a gente, mata e tal e tal. Meu mestre, como ele é muito bondoso, ele não é um homem de confusão. Vou fazer um acordo com os caras, aí também são interessados nisso. Estou alinhavando umas conversas com os caras daí, das paradas, que também são interessados nesse negócio. Vamos arquitetar umas coisas. Eles fizeram uma proposta legal, que eu achei muito legal. Nós vamos prender Jesus. Ele vai passar um dia preso, não vai faltar nada para ele. Ele vai ficar preso, mas vai receber alimentação, não vai faltar nada. Vamos visitar de vez em quando. Enquanto isso, nós vamos descer madeira, porque ele não concorda, ele tem que ficar fora. Aí ele não sofre um arranhão. A gente, quando derrubar tudo que tiver, tudo na nossa mão, está tudo dominado, está tudo na nossa mão, aí nós soltamos o homem e diz assim: mestre, agora é sua vez. Governa aí. Isso era o projeto. Projeto de Judas. Era de Jesus? Não era. Então, naquela ceia, Judas, por que é que Judas não vai dizer assim quando ele recebe o pão no olhar? Por que ele não diz assim? Não, peraí, não, Jesus. É porque não é isso não. O senhor está fazendo uma interpretação errada. Olha, está parecendo gente que eu vou trair, mas não é não. É porque eu tenho esse esquema. Aí ele fica preso. Ele ia vazar isso, não ia vazar. Aí ele ficou sem graça, mas intimamente o que é que ele vai pensar? Agora vão atirar a pedra em mim, mas quando for depois que tiver tudo certinho, que Jesus subir para o poder, aí, minha gente, eu vou ser o herói do negócio. E meu mestre vai ver quanto é que eu amo, do que é que eu fui capaz. Só que, até o momento que Judas chega, que beija, que Jesus vai, não oferece resistência, vai preso, até ali, beleza. Judas está de boa, porque o projeto está dando certo. Só que, quando chega no momento que Jesus aí vai para a parte de interrogatório, de açoite, aí Judas diz: peraí, não foi isso que nós combinamos. Vai lá no Caifás. Não foi isso que nós combinamos, que é isso que está acontecendo. Aquilo que nós falamos com você, aquilo ali era só para a gente pegar. A gente quer mesmo matar. A gente não quer nada daquilo. Fica com uma moedinha, não vai pagando. Aí o cara vai entrar em desespero, porque ele não tem como brigar com aquela corrente. Aí ele vai entrar em desespero, vai procurar meio mundo de gente para ver se tem como desfazer. Não tem mais como desfazer.
Então, o suicídio de Judas, o enforcamento de Judas, não é somente porque Jesus foi morto, é porque ele teve muitas decepções, inclusive com a morte de Jesus, que tudo que ele planejou era totalmente o oposto daquilo. Então, naquela noite, naquela ceia, Jesus fala isso, tem um entristecimento por parte dos colegas, agora eles já sabem quem vai ser Judas, o traidor. Jesus começa a entabular uma conversa com João o Evangelista, está pertinho dele, e João faz uma pergunta. Ele não tem nada a ver com isso, com esse assunto. Aí Jesus começou a conversar com João. João era um garoto, tinha ali 17 anos, 17 para 18 anos, era um jovenzinho, puro. Jesus começa a conversar com ele. E aqui começa uma confusão mal do mundo, as vozes se alteiam e tal, aquele burburinho, aquela coisa. Aí, isso demora, viu? Demora essa zoada. Aí Jesus para um pouco, a conversa com João. Aí presta atenção no assunto. O assunto era, quem vai ser o maior? Então a conversa era, quando o reino de Deus for implantado, quando Jesus já tiver com esse reino estabelecido na terra e tal, aí começar a discussão entre eles, quem era que ia ser o maior. Então tinha lá o cara que, porque todo rei tinha o seu colegiado, né? Todo rei tinha aquele que se sentava à direita, que se sentava à esquerda, o que era mestre de cerimônia, o que era mestre de honra, o que era não sei o quê. Um reinado sempre tinha os cargos, muitos cargos, preenchidos. E a confusão ali deles era para saber quem era mais capacitado. Então Jesus se levanta, repentinamente. Todo mundo se assusta assim, com aquela rapidez dele. Vai assim numa dependência que tem, tira a túnica, fica só com uns panos de baixo. Pega uma toalha e enrola na cintura. Às vezes acontece com a gente, quando a gente está sozinho em casa, da gente sair do banho e enrolar só uma toalha. Tem isso? As mulheres enrolam a toalha mais ou menos por aqui assim, e os homens enrolam a toalha assim na cintura. Veja bem, como é a questão cultural. Tem coisa que não precisa eu dizer. Se eu fizer um gesto, você já entendeu. Ao tempo de Jesus, mas assim, coisa de 1000 anos, era um costume naquela região, porque fazia parte da lei. Olha, o que era dito na lei com relação a empréstimo, tá? Empréstimo financeiro. Se eu pedisse um dinheiro emprestado a você e eu não pagasse e você me botasse na justiça, a justiça ia determinar, porque tinha lei. Você não botasse, beleza. Mas se você botasse, a justiça ia determinar que eu e minha família ia ser propriedade sua. Propriedade. Servo ou escravo. Era muito comum naquela região gregos, gente, a Grécia era o berço da cultura. Mas nem todo homem muito culto, clássico, era bom de finanças. Sabia, né, se virar com dinheiro. Como então hoje é assim. Tem gente que é muito inteligente, menos para a parte financeira. Aí, contraía dívida, pegava um dinheiro, gastava alguma coisa, pensava que não, depois não dava, ficava devendo. E era comum naquelas casas terem servos escravos gregos. Aí você imagina, você está lá na sua casa e o seu escravo é um filósofo grego. O seu servo veio da Grécia. É da nata, da cultura, da filosofia, do intelecto. Mas naquela hora, servo na sua casa. Então, geralmente, esse servo grego, eles não iam para a roça, para trabalhar na propriedade, na agricultura, no criatório de animais. Eles eram selecionados para os trabalhos domésticos. Pegava muito bem, você recebeu uma visita, a visita se sentava ali na sua sala e viu um grego
trazer uma taça, uma água, um suco, um vinho. Até para se aparecer socialmente, esses escravos serviam. E como era o traje desses caras? Uma toalha amarrada na cintura. Ou seja, nus da cintura para cima. Jesus, na hora, enrolou um pano na cintura e se apresentou para eles como um servo. Servo. Que quer dizer o seguinte: posso ter intelecto acima, posso ter evolução acima, mas sou agora servo de vocês. Então, que resposta é essa? Ah, eu sou o maior, quem é o maior, quem não sei o quê. Aí o cara que é o maior deu uma cala-boca em todo mundo. Deu uma cala-boca em todo mundo. Os caras ficaram calados com aquela lição silenciosa. Aí Jesus, não satisfeito, pegou uma bacia, colocou água e foi lavar os pés deles. Lembra de Abraão? Na ceia, oferecendo uma aguinha para os anjos lavar os pés. Eu estou relembrando agora uma coisa que eu falei há pouco tempo. Mas para eles isso era tradição de milênios. Fazia parte do cerimonial deles. Então, na hora que Jesus abaixou-se com a água para botar os pezinhos de cada apóstolo, eles deixaram Jesus ir lavando, envergonhado com aquilo, e Pedro observando. Pedro era o mais velho. Pedro era o mais íntimo. Por quê? Jesus morou mais íntimo. Jesus compartilhou a intimidade do casal, da velha sogra, das coisas do ninho, das areias do negócio. Quando chegou a vez de Pedro, Pedro disse: os meus não. O meu senhor não lava, não. Aí eu olho para Pedro assim e disse: se eu não lavar os seus pés, você não terá mais parte comigo. Eu deixava lavar até o corpo todo no negócio desse. Assim foi feito. Depois, Jesus, depois disso, está observando como é que recebe a visita para a ceia, lava os pés, assim, depois derrama um azeite, depois tem um jantar. Aí agora, Jesus vai partir o pão. Pegou o pão, partiu, isso aqui é uma parte do meu corpo, que virou até uma parte do cerimonial católico, né? Lá na Bíblia, na missa, né? Essa parte do meu corpo, que com voz, assim. Aí depois pegou o vinho, né? O vinho, ele disse: isso aqui é o braço do meu sangue, da nova e eterna aliança, assim. Essa fala católica é um cerimonial católico. Mas isso aconteceu em outras falas, mas aconteceu. E depois dali, Jesus vai se retirar. E depois vai acontecer aquilo que a gente já sabe, que vai dar sequência da prisão, né? E até então Judas vai manter o beijo no rosto, porque Judas ainda está no pensamento que vai dar tudo certo. Aí vai ter a prisão, e aí depois até a crucificação, né? Jesus vai dizer que vai voltar. Ele não vai dizer assim, que vai ressuscitar dentre os mortos. Ele vai prometer para os caras. Aí quando é no terceiro dia, de manhã cedo, né? Aí Maria Magdalena, da cidade de Magdala, que era prostituta, e fez um esforço tão grande na vida dela, naquela mesma vida, naquela mesma existência. Ela fez um esforço tão grande que ela mudou 360 graus, ela mudou 100% da personalidade dela. Ela teve o merecimento, ela teve a premiação, merecimento de ser a primeira a ver, primeiro que viu Jesus, foi ela. Ela viu, quis correr para abraçar e disse: não me toque, porque eu ainda não fui ao Pai. Tem um símbolo disso aí, mas não dá tempo de conversar sobre isso agora, mas tem uma simbologia disso.
Então Jesus não negou o abraço, foi outra coisa. Ela foi confessar lá, contar para o pessoal que tinha visto. Eles não acreditaram nela. Não era você e tal. Não teve gente que fez referência à antiga situação dela. Como é que ele ia aparecer logo para você? Todo tempo teve preconceito. Aí, enfim, Jesus depois aparece a eles. No decorrer daquele dia, aparece a eles em ambiente fechado. Tomé viu, mas não acreditou. Teve que tocar. E o dia foi passando. Agora tem um fato extraordinário, que é o fato que se dá ao entardecer desse dia. Já está ficando noitinho, entardecendo. E dois apóstolos tinham ido cumprir uma missão numa cidadezinha, num povoado chamado Emaús. Ficava mais ou menos dali 12 quilômetros, 2 léguas, 12 quilômetros. Mas era por vereda, então parecia ser muito distante. Já estava entardecendo. Aí aparece, acompanha eles um andarilho. É assim que diz na narrativa. Um andarilho, uma pessoa que eles não conhecem. Apareceu, começou a caminhar mais eles. Aí puxou um assunto. Estou notando que vocês estão muito tristes, abatidos. O que é que está se passando com vocês? Aí o cara então, aí um deles lá, né? Porque se eu não estiver enganado, um era Cleófas, um apóstolo era Cleófas e o outro era Judas Tadeu. Porque tinha Judas o Iscariote e tinha Judas Tadeu. Aí Judas, esses dois. Aí não sei quem deles dois disse assim: bem vi que o senhor não é dessa região. Porque todo mundo dessa região sabe que o nosso mestre foi assim, morto, foi crucificado, está todo mundo triste com isso e tal. Aí o andarilho começou a dizer: mas olha, mas ele mesmo não tinha dito que tinha uma coisa para se cumprir, que ele tinha vindo de uma missão, que ele ia passar. Aí começou aquele andarilho conversar, confortando eles. Confortando. Toda vez que ele dava uma palavra de tristeza, o andarilho dava uma de ânimo, esperança. Aí eles começaram a se sentir. Sabe aquela companhia que se torna agradável? Foi isso. Aí, o resto da caminhada deles foi boa, porque esse cara tinha uma energia boa, uma palavra boa, uma amizade, uma coisa assim, bem confortadora. Quando eles foram chegando pertinho do lugar, já escureceu. Era perigoso andar de noite. Aí um deles disse assim: acompanha a gente lá para o lugar que a gente vai pernoitar. Nós temos uma missão que o nosso mestre tinha nos dado. Nós vamos cumprir essa missão. E aí você fica com a gente. Quando for amanhã de clarear, você vai ver a sua jornada. Aí, beleza, acompanhou. Aí quando chegaram lá no lugar que eles ficaram abrigados, a hospedariazinha, na hora da ceia, eles três sentados à mesa, vinho, pão, o estranho pegou o pão e quando foi partir, os dois apóstolos se assustaram. Mestre, é o Senhor. Eles não reconheceram Jesus, nem pela aparência. Eles iam tão tristes, nem olharam, nem pela conversa, mas pela partida do pão. Era Jesus. Materializou-se, caminhou com eles, e ali foi a ceia. A primeira ceia, não a outra, a primeira ceia na sequência da vida espiritual. Então Jesus fez uma última ceia encarnada e fez uma primeira ceia em Emaús com seus discípulos, com aquele mais desanimado, mais desesperado, os que mais estavam se sentindo sozinhos. Porque os outros já tinham recebido durante o dia uns avisos, anúncios, a presença, a conversa de Jesus. Já estavam com os corações reconfortados porque o mestre tinha sobrevivido à morte física. Mas aqueles dois não.
Os ensinamentos de Jesus têm 2000 anos. E a gente vai recordando. Mas tem hora que a gente se sente igual àqueles dois, aqueles dois do final. Desanimado, triste, sozinho. Porém, cumprindo o dever. Não pode afastar do dever. Tem que cumprir o dever. Tem que cumprir a missão. Porque quando está cumprindo a missão, ele aparece. E tem vezes que a aparição dele é tão forte que tem gesto, que tem som, que tem barulho, que tem prova física. Todas as vezes que estiverem reunidas em meu nome, 2 ou mais pessoas, ali eu estarei. Quando nós estamos reunidos, 2 ou mais pessoas, senão não é reunido, né? Mas a gente pode ter isso sozinho, né? A gente pode ter isso sozinho. Agora, reunidos, ele estará presente. A pessoa dele. Será? Pode ser. Mas com muita probabilidade, alta probabilidade, representantes seus. Por isso que a gente vem para os ambientes espíritas, para as palestras espíritas, para as tarefas do bem, a gente vem com alegria, com satisfação, porque nós vamos nos reunir a outras pessoas que fizeram seus esforços, que abriram mão do seu tempo, de suas obrigações, das suas tarefas pessoais e vieram reunir com a gente para uma coisa que é coletiva, que é comum a todos os que estão naquela hora reunidos. E hoje, Deus nos apresenta a espiritualidade, amiga benfeitora, trazendo para nós, quase na hora da ceia, esse pão espiritual. E nós estamos muito agradecidos. Eu estou feliz da vida, porque quarta-feira, na quarta-feira eu acordei doente, muito doente. Então foi um negócio que eu chamo de virose. Então deu uma virose grande. Aí eu acordei com conjuntivite, aí estava tudo legalzinho, fechado em todos os olhos, fechado, a garganta fechada, aí a sinusite e rinite e tudo, o pulmão fechou. Assim tudo, em 24 horas fechou tudo, eu quase que não respirava. Aí fui tomar a medicação que é apropriada e tal, fui para o trabalho, continuei para o trabalho, usamos o que é preciso usar de defesa e tudo, minha e dos colegas, máscara e tal, e tomando a medicação. E quando foi ontem, aí eu disse assim: ô Jéssica, eu digo: ô Jéssica, eu estou fazendo tudo. Ele me perdoa a intimidade, mas é assim mesmo que eu falo. Eu digo: ô Jéssica, eu estou fazendo tudo para eu ir lá em triunfo, fazer a palestra. Mas se o senhor deixar eu com a conjuntivite, eu vou. Mas sem falar, como é que pode? Sem falar não tem condição. Então o senhor me deu uma ajuda. Aí quando foi hoje de manhã, aí eu não tinha mais conjuntivite. Não tinha mais conjuntivite, eu tinha muita secreção. Mas não tinha conjuntivite não. Mas não tinha garganta. Aí quando foi meio-dia, aí eu repeti a prece. Eu digo: ô Jesus, me ajuda. Pelo menos durante me deu uma hora de trégua. Me deu uma hora de trégua, então assim, durante a palestra, aí depois pode voltar. Mas se for coisa que eu tenho que passar, experiências que eu tenho que adquirir, tudo bem, mas assim, o pessoal da casa está esperando, eu quero fazer, e tem um público encarnado e desencarnado que está lá para ouvir, então deixa eu fazer isso. Aí aconteceu, né? Aí eu tive uma ideia de fazer uma solução salina. Então eu peguei um pouquinho de água, botei sal, fiz assim como uma garapa, aí fiz um gargarejo, só um gargarejo, não pode engolir, né? Porque senão a pressão sobe. Aí fiz um gargarejo, demorou um pouquinho, aí aquela tosse seca que tossia direto. Inclusive que ainda há pouco, né, teve uns calos aqui. Aí diminuiu bastante.
Aí eu experimentei falar, ainda estava com uma voz muito rouca. Aí, mas eu tinha feito um copão lá, né? Repetindo, até vim para cá. Graças a Deus, estamos aqui. Eu estou muito feliz, agradeço a vocês e eu encerro dizendo assim, que Deus é o comandante geral e Jesus é quem nos coordena. Nós nunca estamos sozinhos. Ele é quem nos coordena. Então, quem hoje está na dirigência de uma casa espírita ou na coordenação de uma atividade, das atividades da casa espírita, não se sintam só. Não se sintam só. Compartilhe com Jesus a dificuldade, mas compartilhe também a alegria, a satisfação, a gratidão. Compartilhe. Porque ele, a rigor, ele é o dirigente daquela tarefa. É ele. A gente é um colaborador. Que ele nos abençoe e reparta conosco o pão espiritual que nós precisarmos para hoje. Muito obrigado. Jesus realmente é maravilhoso, concordando com o seu pedido, você vir aqui e fazer essa palestra tão linda, tão assim, instruindo tanto um conhecimento que nós adquirimos sobre esse assunto, valiosíssimo. Muito obrigada e melhoras para você, que Jesus lhe abençoe sempre, esteja sempre conosco. E pedimos que você nos faça a prece final. Jesus misericordioso, divino médico das almas, meio rabi da Galileia, bendito e louvado seja o Senhor. Diante da tua magnitude, gratidão, reconhecimento pelas bênçãos desta hora, pela assistência amiga e benevolente dos teus representantes, os bons espíritos, por esses irmãos encarnados que abriram mão de suas atividades, que se organizaram em suas agendas para estarem conosco reunidos. Agradecemos por esses amigos desencarnados que vêm de suas realidades espirituais agruparem-se conosco no entorno dos teus ensinamentos. Agradecemos a coordenação desta casa de oração e serviço, que nos deu a oportunidade de vir aqui relembrar tuas lições. A ti agradecemos pelas vibrações de paz, de luz, pelas bênçãos desta hora, pelo pão partilhado, do teu amor fecundo e infinito para conosco. Muito obrigado, Senhor. Bendito e louvado seja.